Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar de casos criminais reais nas quartas e nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto me maquio. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E lembrando que se vocês tiverem alguma ideia para algum caso ou para algum mito, lenda ou história, casa mal assombrada, qualquer coisa, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo na minha lista para poder trazer para vocês. Então chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. Maura Murray nasceu no dia 4 de maio de 1982 em Brockton, Massachusetts, e era a filha mais nova de Fred Murray, que era um técnico médico, e Lori Murray, uma enfermeira. Maura cresceu em Hanson, um pequeno subúrbio na costa sul de Massachusetts, em uma família da classe trabalhadora com muita orientação de seus irmãos, incluindo o irmão mais velho Fred Jr., as irmãs Kathleen e Julie e o irmão mais novo Curtis. E seus pais se divorciaram quando ela tinha apenas 6 anos de idade. Maura se destacava tanto academicamente como membro da Sociedade Nacional de Honra, quanto atleticamente. Ao mesmo tempo, ela era ativa em sua comunidade local, onde se tornou conhecida por seu bom coração e um sorriso bonito. Ela participou de quase todos os esportes, incluindo o competitivo basquete da AAU, o que lhe permitiu viajar por toda a Nova Inglaterra na adolescência. Concorrente feroz, ela consistentemente terminou o nível superior de corredores no estado de Massachusetts, além também de ter quebrado vários recordes escolares de longa data. Selecionada como uma All-Scholastic do Boston Globe em cross country, Maura acabou se classificando para o Campeonato Nacional de Escolástica ao ar livre dos Estados Unidos em 2 milhas, como estudante do segundo ano em 1998. Ela se formou na Whitman Hanson Regional High School e teve várias opções de faculdade, tanto acadêmicas quanto atléticas, incluindo as faculdades da Ivy League. No entanto, ela acabou aceitando uma indicação para entrar no Congresso do senador Edward Kennedy e se juntar à sua irmã Julie na prestigiada Academia Militar de West Point. Maura continuou a se destacar no rigoroso programa militar e acadêmico de West Point e se estabeleceu como uma força nas equipes de cross-country e pista. Durante seu segundo ano em West Point, Maura decidiu que o exército não era para ela e se transferiu para a Universidade de Massachusetts em Amherst, onde decidiu seguir uma carreira em enfermagem. Na manhã do dia 9 de fevereiro de 2004, Maura enviou sua lição eletronicamente para os professores e por e-mail ela informou aos professores que ela havia perdido alguém em sua família e que por conta disso ela deixaria o campus durante uma semana. Só que isso não era verdade, naquela época ninguém de sua família havia falecido. Pouco tempo depois, na mesma manhã, ela fez uma ligação para o proprietário de um condomínio localizado em Bartlett, em New Hampshire, e ela ligou para esse lugar específico porque era um lugar especial para ela, onde ela já havia passado algum tempo. Maura então fez uma mala com alguns produtos essenciais, como produtos de higiene, algumas roupas de ginástica, livros escolares e roupa suficiente para passar alguns dias. Às 3h15 da tarde, Maura parou em um caixa eletrônico fora do campus, onde ela sacou $280, o que naquela época era basicamente todo o dinheiro que ela tinha em sua conta. Depois ela seguiu para uma loja de bebidas, onde ela comprou $40 em álcool. Segundo as autoridades, ela teria saído da área de Amherst por volta das 4h30 da tarde. E então teria dirigido o seu Saturn 1996 em direção ao norte de New Hampshire. E ela não tinha contado a ninguém quais eram seus planos ou por que ela estaria indo para New Hampshire naquela segunda à tarde. Às 7h27 da noite, Faith Westman, moradora de Haverhill, em New Hampshire, telefonou para a polícia e declarou que houve um acidente perto de sua casa na rota 112, na seção de Woodsville de Haverhill, no norte de New Hampshire, e que um carro estava preso em uma vala. Haverhill fica a 8 km do Wells River, em Vermont, e a 1,6 km do Swiftwater Village, junto ao rio Connecticut. Este foi o segundo carro que Murray destruiu em 3 dias. Ela já havia danificado o veículo de seu pai em outro acidente. Logo depois, o motorista de ônibus chamado Butch Atwood passou e falou com Maura. Ele ofereceu sua ajuda e perguntou se ela precisava que ele chamasse a polícia. Ela recusou as 2 ofertas e disse que já havia ligado para eles. Sabendo que não havia recepção de celular naquela área,
Ed Wood voltou para casa, que era cerca de 100 metros a leste do acidente, estacionou seu ônibus e entrou para chamar a polícia. Sua ligação para o 911 foi feita às 19h42 da noite, e quando perguntado se Maury estava ferida, Ed Wood disse à polícia que ela parecia abalada e que os airbags haviam disparado, mas que ele não viu nenhum sangue. Quando o primeiro policial chegou ao local do acidente, às 7h46, Maury havia simplesmente desaparecido. O policial percebeu que o carro estava trancado e que havia uma caixa de vinho tinto atrás do banco do motorista. Além de manchas no teto e na porta, tinha também uma lata de Coca-Cola que parecia conter um líquido vermelho. Ele também observou que parecia ter um pedaço de pano dentro do tubo de escape, e mais tarde os policiais descobriram que o pano estava ali porque Fred, o pai de Maury, falou que era para ela fazer isso para que ela não fosse multada pelos policiais pela fumaça excessiva que saía pelo tubo de escape do carro dela. O policial, então, ao ver o estado do carro de Maury e ver que ela simplesmente tinha desaparecido em questões de minutos, ele pediu ajuda ao motorista de ônibus para que ajudasse a localizá-la. O policial seguiu a oeste e também chegou a revistar algumas estradas na French Pond. Um policial estadual também foi à cena do acidente e ele também revistou o lado oeste. Os bombeiros também foram alertados do acidente e então 8 deles foram à cena e eles também procuraram brevemente o lado oeste. E logo em seguida eles voltaram para o quartel. Só que o que é um pouco esquisito é que ninguém procurou o lado leste da estrada, então ela poderia muito bem ter ido para lá e ninguém procurou. A breve interação do motorista com Maury foi o último avistamento conhecido. Desde então, não há nenhum vestígio dela e nenhuma atividade em seu telefone celular ou conta bancária. Maury nunca mais foi vista. Não havia pegadas na neve ao redor do carro e nenhuma indicação de luta. E os cães farejadores perderam o cheiro em um raio de 100 metros. A polícia acredita que ela pegou uma carona no local do acidente e a testemunha do acidente disse que ela não parecia ter se machucado, mas que podia estar bêbada. Após o seu desaparecimento, os policiais foram ao dormitório de Maury e eles viram que estava tudo muito bem arrumado, como se ela estivesse planejando se mudar completamente. Ela chegou a empacotar todos os seus itens em algumas caixas no dormitório e também deixou uma nota para o seu noivo, que era um tenente do exército chamado Bill Roth, que estava em Fort Sill, em Oklahoma. E Maury também havia enviado um e-mail para Bill no dia do seu desaparecimento. E nesse e-mail, ela falava que precisava conversar com ele. E no dia seguinte ao desaparecimento, Bill chegou a receber uma ligação de Maury, mas ela não falou nada, ele apenas conseguia ouvir sua respiração. Mas infelizmente os policiais não conseguiram rastrear essa chamada. Os investigadores também inspecionaram o computador de Maury para ver se teria algum indício de onde ela estava, e eles descobriram que ela estava pesquisando bastante sobre hotéis na área de Burlington, em Vermont. E com base nessas novas informações, eles chegaram a ligar para vários hotéis para ver se tinha algum sinal dela, mas não encontraram nenhuma pista do seu paradeiro. Maury e seu pai haviam caminhado naquela região de Burlington em 2003, mas além disso, ela não tinha nenhuma conexão com aquele lugar específico. E ela costumava acampar bastante em New Hampshire, mas não tinha nenhum motivo específico para ela ter ido exatamente para Haverhill. Há especulações de que o caso de Maury possa estar relacionado ao desaparecimento de Brianna Maitland, uma garota que desapareceu de Montgomery, em Vermont, no dia 19 de março de 2004, e ela ainda está desaparecida. Montgomery é apenas cerca de 90 milhas de Haverhill. Ambas são jovens, atraentes e morenas e desapareceram após acidentes de carro nos quais seus carros foram abandonados com itens pessoais. O FBI se reuniu com as autoridades locais para discutir possíveis ligações entre os casos. No entanto, eles concluíram que, apesar das aparentes semelhanças, os casos das duas mulheres provavelmente não estavam conectados um ao outro. A teoria não está sendo totalmente descartada, mas os investigadores acreditam que é improvável. Pela falta de evidência ou de novas pistas, o caso Maury rapidamente começou a esfriar. Nenhuma evidência apareceu para sugerir que ela havia sido sequestrada e não tinha nenhuma evidência ou pista do seu paradeiro. Um blogueiro chamado James Renner começou a dar uma nova vida ao caso após ele criar um blog especificamente para esse caso. Eu vou deixar o link aqui na descrição, onde ele fala de tudo sobre o caso de uma forma bem detalhada. E ele chegou até a publicar um livro sobre o caso chamado True Crime Addict.
Porém, esse livro foca mais na obsessão de Rainer com esse caso do que em encontrar respostas para o desaparecimento de Murray. Por meio de Rainer, os documentaristas Lance Rinsterna e Tim Pillary lançaram um podcast que investiga o desaparecimento misterioso e todos os fatos e rumores estranhos que cercam o caso. A Oxygen também transmitiu uma série de investigação em 6 partes sobre o desaparecimento de Maura. O final da investigação da Oxygen deixou tantas perguntas quanto descobriu respostas. Durante sua investigação, Rainer descobriu que Maura foi convidada a deixar a prestigiada West Point Academy alguns anos antes de seu desaparecimento, depois que ela roubou maquiagem de uma das lojas do campus. Maura então se transferiu para a UMass e começou a estudar enfermagem, mas não demorou muito para que Maura tivesse problemas novamente. Segundo Rainer, Maura registrou os números dos cartões de crédito de outro aluno que os usou para comprar comida. Ela foi acusada pela polícia local e colocada em liberdade condicional. Algumas pessoas acham estranho o fato dela ter usado o cartão para comprar só comida, mas acontece que Maura sofria de bulimia, então talvez isso tivesse relacionado. E a partir da descoberta desses 2 fatos, o caso começou a ficar um pouco mais esquisito. 3 noites antes do desaparecimento de Maura, um aluno da UMass foi atingido por um carro e algumas pessoas teorizaram que Maura teria alguma coisa a ver com isso, mas isso nunca foi provado. Mais tarde, naquela mesma noite, na noite do atropelamento do menino, Maura ficou angustiada com seu trabalho de gerente de uma das mesas da recepção da faculdade, onde ela teve que ser escoltada pelo seu supervisor até o seu dormitório. Quando seu supervisor perguntou a Maura o que tinha acontecido, porque ela estava tão angustiada, ela só respondeu: minha irmã. Porém, naquele mesmo dia, Maura e sua irmã haviam conversado no telefone e não tinha nada de errado com sua irmã Julie. 2 dias antes dela desaparecer, o pai de Maura, Fred, retirou $4.000 de 8 caixas eletrônicos diferentes. Ele então viajou para UMass para visitar Maura e eles foram procurar outro carro usado para ela. Porém, eles não chegaram a comprar nenhum. Mais tarde naquela noite, Maura bateu o carro de Fred no campus enquanto dirigia para a casa de uma festa. E outra coisa esquisita nesse fato é que uma das melhores amigas de Maura falou que ela nunca comentou que ela havia ido procurar carro com seu pai e que normalmente isso é um tipo de coisa que a gente conversa com nossos amigos, tipo, o que a gente fez durante o dia, mas a amiga dela não sabia de nada. Embora hajam pouquíssimas evidências sobre o que aconteceu com Maura, existem várias teorias. Muitas pessoas acham que ela cometeu suicídio nas montanhas, outras acham que ela fugiu e foi viver uma nova vida no exterior. Acredita-se também que ela acabou morrendo pela exposição, e outra teoria seria que ela havia sido pego por algum assassino oportunista que teria visto ela andando pela estrada atordoada e então se aproveitou. E essa última teoria é a teoria que as pessoas mais acreditam que realmente tenha acontecido. E até mesmo a série da Oxygen chegou à mesma conclusão. E essa teoria surgiu pelo fato de que alguns cães farejadores perderam o cheiro de Maura no meio da estrada e não muito longe de onde ela bateu o carro. E se ela estivesse ainda naquela região, eles provavelmente teriam sentido o cheiro dela. A segunda teoria que as pessoas mais acreditam é que ela teria tirado a própria vida. Seu próprio pai, Fred, acredita que ela teria ido caminhar pelas montanhas para poder tirar sua vida. Porém, pouco tempo depois, Fred negou ter feito essa afirmação. E as pessoas que acreditam na teoria do suicídio acreditam que Maura já tinha essa intenção quando saiu do dormitório e o acidente apenas concretizou esse desejo. Durante anos, James Rainer acreditava que Maura teria ido para outro país para recomeçar sua vida. E no final de seu livro, Rainer alegou que Bill, o namorado de Maura, era abusivo. Ele acreditava que Maura estava grávida e que quando ela descobriu a gravidez, acabou traçando um plano para fugir para o Canadá. E ele também acreditava que ela teria usado um sistema subterrâneo de mulheres para deixar o país. Porém, também nunca teve nenhuma evidência de que isso realmente teria acontecido. Também há rumores de que Maura estava em um relacionamento com Hossein Baghdadi, um assistente técnico da UMass. Hossein falou abertamente sobre a situação e disse aos detetives que Maura havia falado anteriormente que ela poderia desaparecer. O UMass Outing Club possui uma cabana nas Montanhas Brancas e alguns acreditam que é para onde ela estava indo. Não há relatos indicando que Maura e Hossein estavam se comunicando nas semanas que antecederam seu desaparecimento.
Fred Murray acredita fortemente que Maura havia sido sequestrada. No final de 2004, um homem chamado Larry Moulton foi a público com a faca que ele acreditava ser a arma do crime. E essa faca pertencia ao seu irmão, Claude Moulton. E Claude morava em uma casa a cerca de 1,6 quilômetros do local do acidente. Porém, na época que seu irmão levou isso a público, Claude não morava mais naquela casa, mas os novos proprietários deixaram os policiais investigarem. Cães farejadores chegaram a sentir um cheiro no carpete que foi levado para análise, porém, infelizmente, essas amostras simplesmente foram perdidas. E a faca de Moulton havia sido entregue à Polícia Estadual de New Hampshire, mas os resultados nunca foram divulgados. Rick Forcier também é outro nome que frequentemente é mencionado no caso de Maura Murray. Na noite do dia 9 de fevereiro, que foi a noite do desaparecimento de Maura, Forcier estava voltando do trabalho como empreiteiro, quando ele viu uma mulher que batia a descrição com a de Maura Murray. E algumas pessoas acharam seu relato esquisito porque ele informou aquilo à polícia alguns meses depois. Porém, ele disse que não se recordava que aquela noite era exatamente a noite do desaparecimento e ele só foi ver depois, quando ele foi ver sua jornada de trabalho. Ao longo dos anos, várias pessoas foram a público dizendo que teriam evidências ou pistas sobre o caso Murray. Alguns afirmam tê-la visto andando na floresta perto de Burlington e outros acreditam ter encontrado pertences que seriam dela perto do local do acidente. No início de 2012, os investigadores do caso Murray começaram a notar um usuário do YouTube chamado Mr. 112 Dirtbag, que postou uma série de vídeos online que alguns acreditavam conter pistas enigmáticas do desaparecimento de Murray. Tanto a família de Murray quanto os criminologistas profissionais descartaram os vídeos como uma manobra cruel e hedionda por atenção. A polícia divulgou um comunicado após os vídeos, garantindo ao público que não havia pistas ou avistamentos confirmados de Maura Murray desde a noite em que ela desapareceu. E em fevereiro de 2019, 15 anos após o desaparecimento de Maura, Fred Murray anunciou uma possível pista sobre o caso. Ele recebeu acesso a uma casa perto do local da cena do acidente, onde 2 cães farejadores sentiram um cheiro até o porão. Até aquele momento, os proprietários não haviam deixado ele entrar na casa deles, porém eles acabaram cedendo pela pressão e os cães farejadores chegaram novamente ao mesmo local. Os investigadores chegaram a revistar a casa em abril de 2019, mas para a decepção da família e dos amigos, não havia sinal nenhum de Maura. A aplicação da lei chegou ao ponto de cortar pedaços de concreto do chão para ver se eles encontravam qualquer coisa, mas seus esforços não produziram nenhuma evidência do crime. O radar de penetração no solo chegou a indicar que aquele solo havia sido mexido, porém não havia nenhum corpo enterrado ali. E apesar de toda a atenção nacional e de todo o debate online que teve sobre esse caso, os investigadores até hoje não chegaram nem perto de saber o que aconteceu com Maura Murray. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do vídeo. E se vocês tiverem algum caso, mito, lenda, qualquer história que vocês queiram que eu conte, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e trago para vocês. E é isso. Até semana que vem.